Ser colocado por Jesus no momento que a gente mais precisa.
gente não precisa mais voltar para criar. Lá naquele poço que a gente um dia bebeu, de uma água que não nos sustentava, não saciava a nossa sede. Depois de Jesus, a gente não precisa olhar para trás. A nossa sede foi saciada nele. E nós vamos nesse momento louvar o Senhor, dizendo: Senhor, a ti eu bendirei mais. Em ti eu confiarei. Eu não terei medo. O Senhor é a rocha que a gente precisa.
Graça e paz. Graça e paz. Eu acordei 4 horas da manhã, já fui pra praia, já levei gente pra passear. Na volta fiz o café pra vocês, estou aqui em pé. Gostaram do café? Aí, Manenda. Opa! Amém, aleluia. Vamos repetir o tema do nosso retiro. Vamos lá, 1, 2, 3. Propósito de Deus em minha vida. Só mais uma vez. O propósito de Deus em minha vida. E o versículo? Bota maior. Ele nos salvou e nos chamou com a
santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém? Senhor, graças te damos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos edificado, até aqui, ó Deus, tem sido só motivos de gratidão ao Senhor, Pai. Ó Deus, que esses momentos sempre se renovem em nossas vidas, novas oportunidades, Senhor. Te agradecemos pela bênção, ó Deus, de tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Como igreja, como pessoas, como irmãos, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida. Continua conosco, Senhor. Fala aos nossos corações no nome de Jesus. Amém. Vamos ver o versículo que nós vamos meditar. Efésios 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Nas primeiras leituras da Bíblia, lá atrás, eu ficava desconfiado das genealogias, ali daquela parte de Levítico, né, dos rituais, das medidas, aquele negócio que Deus revelava a Moisés, e a outra era os inícios das cartas. O que eu vou tirar daqui? E à medida que a gente vai se relacionando com o Senhor mostra que a Bíblia, de ponta a ponta, é a palavra dele. Amém. Você pode não estar vendo agora, mas se você continuar buscando, o Espírito Santo vai te trazer a palavra que está escondida ali, a direção que está escondida, que é para as nossas vidas. Amém? Efésios 1, 1. Vamos ler juntos? Não é grande, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Deixa eu um pouquinho, Vinicório. Um pouquinho. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Qual é o cenário? Aqui é Paulo, apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos irmãos que moram na cidade de Éfeso. E onde é que está Paulo nesse momento? Está em Roma, mas não é no acampamento Batista Teosópolis, ele está na prisão. Está preso pelo Império Romano. E não é só isso que ele está preso. Ele já está preso há no mínimo quase 3 anos, 4 anos. Foi preso lá em Jerusalém, foi levado para Cesareia de Filipe e de lá foi levado para Roma. E em Roma ele já está há algum tempo. Então Paulo não está apenas preso, foi preso ontem não, ele já está aí há quase 4 anos preso. E está escrevendo essa carta aos irmãos em Éfeso. Mas por que aos irmãos em Éfeso? O que é que tem a ver Paulo, judeu, está preso em Roma e escrevendo uma carta aos irmãos que estão em Éfeso? De Roma para Éfeso estava aí pelo menos uns 1000 quilômetros. Paulo, judeu, Jerusalém. De Jerusalém para Éfeso, quase 1000 também. Uma época que não tinha avião, não tinha águia branca, não tinha rota, não tinha motocicleta, não tinha van para levar o apóstolo. Está preso, escrevendo aos irmãos em Éfeso. Qual é o contexto? Paulo, anos atrás, aí você tem que voltar anos atrás. Anos atrás, Paulo esteve em Éfeso, chegou em Éfeso. E ali ficou 3 anos. Teve lugares que Paulo chegou, ficou 1 semana. Teve lugares que ele ficou 2. Teve lugares que ele ficou 1 mês. Porque na hora que ele começava a pregar o Evangelho, a reação de judeus principalmente, depois, às vezes, autoridades da cidade, movidas por ciúmes de pessoas que estavam tendo prejuízo com pessoas que estavam se convertendo na cidade,
Paulo teria que sair. Ele saía da cidade. Mas ele deixava um discípulo ou dois tomando conta dos convertidos que estavam ali. Ele não abandonava os que se renderam ao Senhor. Cuidava, tinha zelo. Então ele andava com uma turma de discípulos. Era o ministério de Paulo. Era o ministério de Paulo. E a gente tem que entender que ministério é uma coisa flexível. Porque não está na minha direção, está na direção do Senhor. É o Espírito que conduz o ministério. E houve momentos que Paulo entrou numa cidade, pregou, pessoas se converteram, e foi aquele rebuliço na cidade, um alvoroço na cidade, mas daqui a pouco houve alguma reação, e em poucos dias Paulo estava sendo expulso da cidade. Em alguns ele foi preso, depois que foi solto, vocês têm que ir. Mas Paulo chamava os discípulos e deixava. Então o ministério de Paulo, ele saiu para pregar, pessoas iam acompanhando, irmãos iam acompanhando. Eram alguns discípulos de Paulo, outros discípulos de Barnabé. Mais adiante, Barnabé sai, entra Silas, e aonde ele chegava, o Espírito Santo é que conduzia o trabalho. O Espírito Santo é que conduzia o trabalho. Se Paulo só ia ficar ali uma semana, 2 semanas, 3 semanas, pertencia ao Senhor, não a Paulo. E assim Paulo cumpria. E deixava alguém como um corpo. Mas Paulo, quando chega em Éfeso, fica 3 anos. Um negócio que destoa. Mas isso é ministério. Guiado pelo Espírito Santo. Chegou e percebeu. O Senhor está dizendo que é para eu ficar. E ali, imagine Paulo, 3 anos numa cidade, pregando o Evangelho, discipulando, formando líderes, formando a igreja, capacitando a igreja, até o dia que completou a hora que o Senhor diz: agora você tem que sair. O seu trabalho aí terminou. Assim foi o trabalho de Paulo. Então Paulo está escrevendo essa carta a quem? A estes irmãos que ele esteve lá em Éfeso. E ele conheceu de perto. Ele conheceu Valdira lá em Éfeso. Ele viu ela nascendo no Senhor. Ela viu ela amadurecendo, buscando. Paulo tinha uns lugares lá onde ele ensinava o Evangelho a quem quisesse ir. Ensinava a igreja, ensinava a quem quisesse da cidade. Valdira ia todos os dias. Onde é que Paulo está hoje? Pronto, eu vou lá, quero aprender algo do Senhor. Porque ela se converteu. E Paulo, nesses 3 anos, viu Valdira e outras pessoas crescendo no conhecimento do Senhor. Paulo está escrevendo para essas pessoas. Eu conheço vocês. Eu sei quem é vocês. E Deus colocou vocês na minha mão para eu cuidar. Aquilo que Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. O propósito da vida de Pedro: me amas? Apacenta minhas ovelhas. Cuida dos meus. Cuida dos meus filhos. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus. Ter filhos. E filhos que, quando amadurecem, cuidam de outros filhos. Que geram filhos e vão cuidar desses filhos. E assim vai a igreja se multiplicando. Esse é o propósito de Deus. Então Paulo está aqui escrevendo a esses irmãos. Esse é o contexto. Paulo está ali há quase 4 anos preso. 2 anos em Cesareia e quase 2 anos já em Roma. Fora aquela viagem que teve o naufrágio. Tudo isso aconteceu. Então Paulo está distante de Éfeso. A última vez que ele esteve em Éfeso, que ele saiu de lá, desses 3 anos, vamos botar aí mais um ano. Então tem uns 5 anos que Paulo esteve em Éfeso. As viagens naquele tempo eram a pé. A maioria era a pé. Em alguns momentos daria para pegar barcos, navios. Mas esse trajeto dele, boa parte ele fez de navio e boa parte a pé. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que estão na congregação Batista Teosófilo da Urbe Esparta. Esse é o contexto. Paulo está escrevendo a esses irmãos. Irmãos, nós estamos passando
há muito tempo, e a coisa ficou mais clara de algum tempo para cá, a humanidade vive um momento de ansiedade muito intensa. Muita ansiedade tomando conta do ser humano. A preocupação com o amanhã, a preocupação com o futuro, a preocupação com todas as coisas. Por quê? Porque o homem quer resolver. O ser humano ele quer resolver as coisas, ele não quer depender de Deus, ele não quer precisar de Deus para nada, ele não quer que alguém governe a vida dele, ele quer ele governar a sua vida. E foi isso que aconteceu lá no Éden, como a gente viu aqui ontem. Quando Satanás ofereceu a Adão e Eva, vocês vão ser iguais a Deus. Foi essa a oferta. E isso encantou os ouvidos, os olhos, todos os sentidos de Eva e de Adão. Eu não vou precisar mais de Deus. Eu vou mandar no meu próprio nariz. E assim foi. E assim nós sofremos até hoje as consequências do pecado do homem. Todos os males que podemos enumerar são frutos do pecado. Então a humanidade vive cercada de ansiedades, de medo, de insegurança. Esse é o ambiente que o anticristo vai surgir. No auge desse momento, o anticristo vai chegar e dizer: eu tenho a solução. O ambiente está sendo preparado. E na pandemia da Covid-19, onde você viu uma cidade como Nova York totalmente deserta, São Paulo totalmente deserta, Tóquio totalmente deserta, as grandes metrópoles mundiais, nós vimos as nossas cidades desertas, todos com medo dentro de casa. Cadê um vírus? Um inimigo que você não viu. E hoje se fala de outro tipo de pandemia, uma pandemia virtual, quando todo esse aparato tecnológico pode parar de vez e gerar pânico no mundo. 3 dias é suficiente para a humanidade viver a barbárie. Só vai viver. Porque vai faltar comida, vai faltar transporte, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Então a pandemia, tudo que aconteceu na Covid-19 foi um ensaio que um dia vai acontecer. Quando vai ser, não sabemos. Por isso precisamos continuar confiando no Senhor, porque Ele tem o controle de tudo e Ele cuida do seu povo. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Cativo. Consequência dos pecados de Israel, da tribo de Judá, do reino de Judá. Mas Deus diz: eu estarei com o meu povo lá no cativeiro. Eu estarei com eles. E eu os trarei de volta 70 anos depois. Assim é o Senhor. Deus trouxe. E ele disse: ainda vou reconstruir a nação. Israel voltará a ser uma nação, e uma nação sem divisão. O Senhor fez isso. Porque naquele tempo, quando uma nação era destruída, como Israel foi, não voltava mais nunca. Você pega a lista de nações que estavam ao redor de Israel, que desapareceram, sumiram. A gente estudou quarta-feira. O ancião falou sobre os descendentes de Ló, por causa das filhas, Amon e Moabe. Eles eram o reino, formaram o reino dos Amonitas e dos Moabitas. Era o norte de Israel. Desapareceram. Da Babilônia veio, destruiu tudo. Nunca mais voltaram. Irmãos, muita gente testemunha ou vive tempos difíceis. Tempos que essas pessoas e até nós gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, eu preferia não ter nascido nessa época. Alguém já pensou assim? Eu gostaria de não ter nascido nessa família. Eu gostaria de não ter nascido em Itabuna. Eu gostaria de não ter nascido no Brasil. Eu gostaria de não ter nascido no meio de tantas coisas ruins que estão acontecendo. Senhor. Isso gera responsabilidade aqui em mim. Gera necessidade de eu ter que fazer algo. Gera necessidade de eu ter que me comprometer com mais coisas do que eu gostaria, de eu ter que me esforçar
com mais coisas que eu gostaria. Aí eu, Helena ri, mas eu gosto muito de um filme que é baseado no livro de Tolkien, Senhor dos Anéis. É um filme, tem um filme baseado no livro. E tem um personagem chamado Frodo, que vive numa vida pacata, tudo simples, feliz, colhendo suas verduras, suas coisas, limpando sua casa, no meio do verde, da ecologia, aquele negócio maravilhoso, só festa quase toda semana, aquele negócio maravilhoso, uma vida encantada. De repente algo acontece. E uma responsabilidade cai sobre os ombros de Frodo. E ele tem agora a responsabilidade de achar solução para aquele problema. E aquele problema afeta não só a sua vila, mas afeta todo aquele mundo conhecido dele. Isso pesa sobre ele, porque ele viveu um paraíso, agora ele está com um problema muito grande, e todos olhando para ele, porque ele tem que buscar uma solução. E na jornada para buscar essa solução, ele tem um mago, né, o personagem do livro e do filme, e esse mago também é conselheiro. E aí ele desabafa, Gandalf, o nome do mago: eu preferia não ter nascido agora nessa época, porque isso está pesando nas minhas costas, isso que ele quer dizer. Mas o Gandalf diz: muitos gostariam de não ter nascido nas épocas em que eles nasceram. Mas não nos cabe decidir em que momento nós vamos nascer ou viver. O que nos cabe decidir é o que faremos com o tempo que nos é dado. O que fazemos com o tempo que Deus está nos dando? O que fazemos com o tempo que o Senhor nos dá de vida? O que fazemos nessa vida? Ou perdemos tempo questionando a soberania do Senhor? Ontem vimos aqui: o Senhor é Deus, soberano, Rei do universo, dono de todas as coisas. Ele, na sua bondade, desejou que eu nascesse, que você nascesse. E Ele nos criou, e nos criou para sermos um dia filhos dele, desejarmos ser filho dele. E eu vou ficar agora questionando o que esse Deus soberano fez. Quem sou eu? Eu sou uma criatura desse Deus, que quer que eu seja filho dele. Nem vida eu teria se ele não quisesse que eu tivesse. E ele me criou, e ele está me chamando para ser filho dele, o Deus do universo. E eu estou achando pouco, e quero mandar no meu nariz, e quero viver uma vida que Deus não me deu. Vivo uma vida fictícia, uma vida de máscara, uma vida de personagem, uma vida onde eu não tenho sentido nessa vida, uma vida que me traz sofrimento, que me faz me esconder dentro de mim mesmo, uma vida que não tem sal, não tem sabor, porque eu não quero viver o propósito para o que Deus me criou. Ontem nós cantamos aqui: eu sou livre, eu sou livre. Livre do quê? Livre do pecado. Livre do quê? Livre das minhas máscaras. Livre do quê? Livre dos personagens. Eu sou livre para ser alegre no Senhor. Eu sou livre para servir ao Senhor. Eu sou livre para dizer: eu sou crente do Senhor. Aonde eu estiver, aonde eu puder estar, eu estou ali como servo do Senhor, sem vergonha. Por quê? Porque eu sou livre. Não é Satanás que vai me aprisionar, não é o pecado que vai me aprisionar, não é a sociedade que vai me aprisionar, não é eu ter que carregar máscara para eu viver numa sociedade. Eu tenho que ser eu. Se eu sou alegre, eu quero ser alegre onde eu estiver. Se eu sou sincero, eu tenho que ser sincero com quem eu estiver. É assim que é a vida. Deus me criou assim, para ser assim. E eu carrego um peso nas minhas costas, porque a sociedade impõe, porque o mundo impõe, porque Satanás impõe, porque a minha família impõe. Não, seja livre no Senhor. Rompa as cascas e viva o Senhor. Deixa o Senhor fluir na tua vida. O que é que a vida de Paulo pode nos ensinar? Só 3 pontos rápidos. Primeiro ponto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo, seguidor de Jesus, ele se apresenta como apóstolo de Jesus. O que isso quer dizer? Eu sou apóstolo de Jesus, meus irmãos em Éfeso. Eu sou apóstolo de Jesus. Isso quer o quê? Ele está dizendo: a minha credencial é essa aqui, ó. A minha credencial é essa. Eu sou apóstolo de Jesus. Eu sou apóstolo de Jesus. Eu sou seguidor de Jesus.
Quem determina a minha vida é o Senhor Jesus. Quem diz como eu devo ser é o Senhor Jesus. Meu padrão é o Senhor Jesus. Quem me corrige é o Senhor Jesus. Meu padrão é Ele. Meu modelo é Ele. Isso é Jesus. Meu Senhor é Ele. Eu não sou Senhor sobre a minha vida. É Ele que me manda. É Ele que me governa. E quando eu erro, Ele me corrige. E eu amo Ele por isso, porque Ele cuida de mim. Ele zela por minha vida. Eu sou seguidor de Jesus. Eu sou seguidor de Jesus. Então a primeira credencial dele não é os títulos que ele tem, não é o conhecimento que ele tem, não é o tempo de igreja que ele tem, não é o talento que ele tem, não é o nome na sociedade, o nome de uma família poderosa, não. O que ele tem é dizer: eu sou seguidor de Jesus. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Ser seguidor de Jesus onde eu estiver, isso me dá liberdade. Eu sigo meu mestre. Eu sigo meu mestre. Eu não sou preso nas artimanhas desse mundo. Eu não sou preso nas artimanhas de Satanás. Eu sou seguidor de Jesus. É isso que eu tenho de maior valor na minha vida. É isso que nós temos pensado. É assim que nos avaliamos. Que Jesus é a parte mais preciosa da nossa vida. Jesus é o maior tesouro das nossas vidas. É essa a nossa credencial. Aonde eu estou, na universidade, na minha família, no meu relacionamento, na minha casa, na vizinhança, no meu trabalho, em qualquer atividade que eu faça, com os meus amigos, amigas, seja com quem for. A minha credencial é o quê? Não porque eu trabalho em tal lugar, não porque eu estudei em tal lugar, não porque minha família é assim, não porque meu pai tem isso, não porque não sei o quê. Não, eu sou seguidor de Jesus. Amém. Isso aqui tem que nos orgulhar de que Jesus está governando as nossas vidas. E apresentar essa credencial. E a reação de quem está lá, problema dele. Ele se torna seguidor de Jesus para entender isso. Segundo ponto, sobre a vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo fala da vontade de Deus. Paulo não usou essa expressão como se fosse uma força de expressão. Não, eu estou aqui pela vontade de Deus. Paulo sabia o que estava falando. Ele não falou à toa só para agradar a Angélica. Não, mano, eu estou aqui pela vontade de Deus. Não. Olha, eu estou aqui pela vontade de Deus. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Porque se ele não quisesse, eu não segui. Eu não segui. Então ele reconhece o que é a vontade de Deus. Ele sabe o que é a vontade de Deus. Ele ficou aquele tempo todo lá em Éfeso, anos atrás. E ele disse: eu fui porque Deus me levou. Eu fui porque o Senhor me conduziu até ali. Porque dentro dos planos de Paulo, Paulo não iria para aquelas bandas, anos atrás. Mas Deus fez ele seguir aquele roteiro, mudar o roteiro dele. Ao ponto do Espírito Santo parar e dizer: não, você não vai para lá. No outro dia, vou para cá. Não, você está vendo que você vai para lá. E a partir dali, o roteiro de Paulo mudou totalmente. Ele foi para outras cidades. E uma das últimas que ele chegou foi em Éfeso. Deus dando o roteiro a Paulo. Deus dando o roteiro a Paulo. Deus nos criou para um propósito. O dele. Quem guia a minha vida? É a vontade dele ou a minha? A vontade dele ou a vontade da sociedade? A vontade dele ou a vontade da minha família que não está seguindo ao Senhor? A vontade dele ou a vontade dos meus amigos que não querem compromisso com Deus? Quem é que guia a minha vida? Nós estamos falando aqui de pessoas perfeitas, que não erram nunca. Estamos falando de pessoas que estão buscando seguir ao Senhor. Então peça aqui, mas levanta: Senhor, eu quero te seguir de novo. Senhor, me corrige. Senhor, tem misericórdia da minha vida, mas eu quero o Senhor. Está doendo, Senhor, mas eu quero o Senhor. Senhor, está sendo seco meu joelho, Senhor, mas eu quero permanecer contigo. Senhor, eu estou sozinho em alguns ambientes, Senhor, porque ninguém está me respeitando a minha fé, mas eu não desisto do Senhor. Quem guia a minha vida? É a minha vontade. É a vontade daquelas pessoas que me cercam nos ambientes onde eu frequento? Ou é a vontade de Deus que define a minha vida? Isso que ele está dizendo, Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus.
Não foi o Sinédrio que mandou ele lá. Não foi nem o colégio de apóstolos em Jerusalém que mandou ele para Éfeso e estabeleceu ele como apóstolo. Foi o próprio Jesus que chegou: você vai ser apóstolo. Abortivo, mas vai ser apóstolo. E você vai sofrer também pelo meu nome. E você resistiu, mas eu também insisti com você. Porque havia um propósito naquela vida. Então Paulo era apóstolo pela vontade de Deus. Então a vontade de Deus deve guiar as nossas vidas, meus irmãos. Ah, eu sou filho de Deus. Todo filho de Deus. A vontade de Deus deve guiar a vida do filho de Deus. É Deus que governa com essas coisas. Terceiro ponto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis. Paulo conviveu com os irmãos em Éfeso durante 3 anos. Conviveu. Paulo não foi lá para fazer uma semana de conferências. Paulo não foi lá para fazer turismo. Paulo não foi lá para dar um curso de teologia. Paulo não ficou lá, pronto, uma vez por semana eu encontro o pessoal durante 1 hora e vou receber meu pagamento, depois eu saio. Paulo ficou 3 anos, Nick, convivendo com aqueles irmãos. E o Senhor acrescentando dia a dia quem ia se rendendo ao Senhor. E à medida que ia chegando, Paulo ia discipulando, ensinando a palavra àqueles irmãos. E os que chegavam mais tarde já eram cuidados por aqueles que chegaram primeiro, porque eles já estavam crescendo no conhecimento do Senhor. E com o tempo, aqueles que chegaram depois já iam cuidar dos outros que estavam chegando. E a igreja foi se formando. E Paulo começa a formar líderes. Dali de Éfeso, o evangelho se expandiu para várias cidades vizinhas. E na Bíblia nós temos uma que é Colossos. Foi dali quando Paulo estava em Éfeso. Várias cidades vizinhas. Quando ele manda a carta, ele cita as cidades vizinhas, porque ele estava lá, às vezes ele não ia, pelos jeitos ele não foi, mas ele mandava os discípulos irem, porque isso é um ministério. O ministério não é rígido, engessado, cercado entre 4 paredes. Ele é flexível porque o Senhor está conduzindo. O Senhor fala: Paulo, ele vai numa cidade, prega, alguns se convertem, ele é expulso, vai deixar um discípulo cuidando, vai outro, ele fica 3 anos, prepara, já deixa ali, pessoa está ali mesmo para cuidar. Ele só deixa o pastor geral. E quem foi um dos pastores de Éfeso? Foi Timóteo. Timóteo foi discípulo de Paulo. Foi um dos pastores de Éfeso durante muito tempo, preparado no ministério de Paulo. O ministério tem momentos que é de ação, é de movimento. Tem horas que a gente se recolhe e vai preparar vidas. Vai formar vidas, formar líderes, porque lá na frente o Senhor vai mandar agora série de novo, para que os que vierem agora tenham pessoas para serem cuidadas. Isso é um ministério sensível à voz do Espírito Santo. Mas nas nossas igrejas nós temos o costume de, quando algo surge, uma ideia diferente surge, ou deu resultado, aí agora eu tenho que sistematizar, eu tenho que criar uma diretoria, eu tenho que botar um nome, eu tenho que botar uma camisa, eu tenho que criar um slogan, eu tenho que fazer não sei o quê, e aí ingessa o ministério. Com pouco tempo o ministério não funciona mais, porque engarrafaram o Espírito Santo. Temos que deixar fluir o Espírito Santo. É assim que funciona todos os ministérios. E assim foi Paulo. E assim foi Paulo. Então Paulo está escrevendo a quem? Aos santos e fiéis em Éfeso. Aos santos e fiéis da congregação batista teosófica da UPS 4. Que nasceram no Senhor, cada um na sua época. Estão aprendendo a palavra, crescendo no Senhor. Com o tempo, já estão alguns cuidando de outras vidas que estão chegando. E o Senhor vai formando líderes. E assim, nesses 3, 4 anos, temos caminhado dessa forma. Ouvindo a voz do Senhor.
Às vezes dá angústia. Senhor, a gente quer sair. O Senhor explique. Senta aí e me ouve. É assim que funciona o ministério. Quando o Senhor comanda. E se a gente tentar fazer algo que não vem da parte dele, vai dar tudo errado. Porque a obra não é mais dele, é minha. É nossa. Não é mais dele. Mas o interessante aqui, destacar nesse terceiro ponto. Paulo, quando estava livre, ele chegou a Éfeso. Ficou 3 anos em Éfeso, livre. Pregando o evangelho em Éfeso, cuidando de vidas, formando liderança, formando pastores. E pregando o evangelho através dos seus discípulos ao redor, nas cidades ao redor, nas cidades vizinhas. Estamos aqui 4, 5 anos depois. Paulo está onde? Está preso. Aonde? Em Roma, distante. O que é que Paulo está fazendo? Aqui nessa carta. Cuidando da igreja de Deus. O que isso quer dizer? Paulo estava livre, cuidou da igreja. Paulo está preso, cuidou da igreja. As perseguições, as limitações da prisão, o desconforto natural para qualquer ser humano na situação que Paulo estava. Nada impediu dele, como seguidor de Jesus, cumprir a missão que Deus deu a ele. Deus havia dito: é importante que você vá para Roma. Por isso que quando o naufrágio estava prestes a acontecer, ele disse: ninguém vai morrer, porque o meu Senhor. E ele estava ali diante de capitães romanos. Roma tinha Deus à vontade. Deus à vontade. Mas o meu Deus disse que ninguém vai perecer. Porque eu tenho que estar em Roma. Olha. Glória a Deus. Eu tenho que estar em Roma. Veja como o Senhor é soberano. Jonas desobedece. Deus bota o barco quase a pique por causa de Jonas. Até descobrirem Jonas. Jonas diz: me joguem para fora porque o negócio é comigo. Aleluia. Paulo está no barco. O barco está quase a pique. Paulo diz: ninguém vai morrer porque o Senhor está comigo. Eita glória! Esse é o nosso Senhor, que tem um propósito enorme na sua vida e que você seja filho dele. Amém. Um propósito eterno que vem do soberano, do dono do universo, Rei do universo. Esse é o nosso Senhor. Então Paulo está aqui em Roma, preso, escrevendo a carta aos irmãos em Éfeso, cuidando da mesma igreja que líder cuidou durante 3 anos, preocupado com a igreja, porque ele disse: é minha missão. Essa foi a vontade de Deus, que eu fosse apóstolo da igreja, apóstolo de Cristo Jesus para a igreja, formar a igreja, cuidar da igreja, cumprir a missão. Domingo atrasado, não foi? A gente teve lá com os homens. Quando foi que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho? Qual foi a situação? Em que momento foi? Foi no início do ministério dele? Não? Me ensina aí, porque eu não estou sabendo. Foi o último capítulo dele, ele estava indo embora. Estava indo? Subindo para o pai. Ascendendo. Aí Jesus diz: ide por todo mundo. O que é que ele está dizendo? Ó, o Pai me deu a missão: buscar e salvar o que se havia perdido. A gente viu aqui ontem. Vim durante 3 anos, andei com vocês e cumpri a missão que o Pai me deu. Agora é o seguinte: o restante da missão é com vocês. Portanto, ide e completai a minha missão. Por isso que somos cristãos. Damos sequência à vida de Cristo e à missão de Cristo. E Paulo está fazendo isso, dando sequência à missão que o Senhor lhe deu. Deus também espera que eu tenha essa atitude no tempo que se chama hoje, diante da minha geração, diante da sua geração. Você tem cuidado da missão que Deus te deu, que é ser filho de Deus, gerar outros filhos de Deus e cuidar desses filhos que foram gerados. Assim como Paulo, nós nascemos, cada um dentro de um contexto.
familiar, cultural, na cidade que nascemos, as nossas famílias, nas famílias que nascemos, as histórias que as nossas famílias têm. Nós chegamos naquela família e encontramos já um cenário que se desenvolve há longos anos, e entramos e somos afetados por esse cenário, sofremos consequências de sermos vítimas desses cenários, mas um dia encontramos o Senhor, e o Senhor muda o cenário das nossas vidas. Você nasceu e está vivendo no tempo que Deus separou para você. Você está dentro do contexto que Deus separou para você. Ele conta com você. Ele conta com cada um de nós. Quando confiamos no Senhor, nos rendemos ao seu propósito, o Senhor nos leva a viver e a fazer coisas que não entendemos. Porque é Ele que nos conduz. É Ele que faz, o agir é dele. Quando confiamos em viver e fazer as coisas que o Senhor nos ensina, Ele nos leva além, como a gente está cantando. Além dos nossos limites. Porque a gente não sabe como as coisas acontecem no mundo espiritual. Por isso precisamos confiar no Senhor, porque Ele sabe. E Ele tem todo o controle. E quando Ele nos pede algo, Ele sabe aonde isso vai terminar, se nós obedecermos. O Senhor precisa ter nossos corações rendidos à sua vontade. Ontem a gente fez aqui, eu lembrei uma historinha de muita gente perguntando, tempos atrás, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas é um perguntar, mais no sentido de, eu vou cantar, eu vou ser bancário, eu vou ser médico, eu vou morar em Salvador. Eu vou ter talento assim como Paulo tem. Senhor, eu quero saber a sua vontade na minha vida. Eu vou ter muito dinheiro. Eu vou casar. São perguntas em torno de nós mesmos. Só em torno de nós mesmos. A gente não pergunta, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eita glória! O que o Senhor quer da minha vida? Na jornada bíblica nós estamos estudando agora o que é Abraão. Ainda não conseguimos terminar porque Abraão é uma vida cheia de ensinos. Abraão recebeu o aviso. Abraão, Deus se apresenta e diz: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Anda na minha presença e eu te abençoarei. Eu tenho algo para fazer através da tua vida. Da tua vida eu vou gerar uma grande nação. Ele está falando a um homem idoso que vive com uma mulher idosa que é estéril. E Deus diz: eu vou te abençoar, confia em mim, mas me obedece e anda na minha presença. Abraão saiu da terra. É fácil a gente ler hoje a Bíblia, né, Anselmo? Ler a Bíblia e dizer: oh, Abraão recebeu o chamado e saiu e foi andando e não sei o que, e aí aconteceu isso, e aconteceu aquilo, parecendo um livro de história. Irmãos, isso é a nossa vida. Isso é a nossa vida. Tudo que está na Bíblia é para as nossas vidas. É para nós olharmos a história, por exemplo, de Abraão e dizer como foi que Abraão se relacionou com Deus, como foi que Deus se relacionou com Abraão, como foi que Deus abençoou Abraão, como foi que a desobediência de Abraão gerou problemas. Então tudo isso reflete na minha vida, eu tenho que entender essas coisas. Deus mandou Abraão sair da terra dele, está aí no meio da família, e ir para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu vou te abençoar. Deus tem mandado a gente sair de vários lugares da nossa vida, e Ele dizendo: eu te abençoo se você sair, eu te abençoo se você largar esse problema que está na sua mão, eu te abençoo se você for para onde eu estou te mandando, eu te abençoo para onde eu estou dizendo que
Se você se libertar disso, se você soltar a mão disso, eu te abençoarei. A vida de Abraão não está ali à toa. O Senhor está dizendo: entende meu propósito, abraça meu propósito e eu te abençoarei. Eu quero que Abraão foi um meio para Deus alcançar algo. Abraão foi um instrumento, um vaso na mão de Deus para ele alcançar algo através da vida de Abraão. E Deus quer alcançar muitas coisas através da nossa vida. É só a gente se submeter a Ele. Na vida da nossa família, na vida do nosso trabalho, dos relacionamentos, onde a gente viver. Eu não preciso sair de Ur da Caldeia e ir para Canaã. Eu só preciso sair do contexto em que eu estou preso, viver um personagem dentro da minha vida e viver o que o Senhor quer que eu viva como filho de Deus onde eu estiver. Isso é sair de um lugar para outro. Eu não vivo mais na vida do personagem, eu vivo a minha vida que o Senhor me deu. Eu sou livre para o Senhor. E não vou me importar com quem me critique, não vou me importar com quem me fale, não vou me importar com quem diz eu vou te abandonar. Abandone, me critique, me faça o que quiser, mas eu vou seguir o meu Senhor. E o Senhor nos abençoa quando nós estamos segundo o seu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é a palavra do Senhor. Nós entendemos, Ele é Deus. Ele é Criador, me criou e me criou para ser filho dele. Como filho dele eu vivi a vontade dele. E Ele nos alcançar através disso. E alcançar outras pessoas, e alcançar outros filhos de Deus para Ele. Eu sou um meio, um vaso, um instrumento. O problema é que a gente quer ser o artista da nossa própria vida. E Deus não aceita isso. Porque nós não somos deuses. Ele nos criou para Ele. E sem Ele, nada subsiste. Eu preciso dele. Eu tenho que entender isso. Mas não é só entender teoricamente, é entender no dia a dia da minha vida, no passo a passo da minha vida, em cada detalhe da minha vida. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu. Paulo entendeu que Deus queria, através da vida de Paulo, que Paulo alcançasse outras vidas. E que essas vidas alcançadas fossem instruídas no Evangelho do Senhor, em todo o conselho do Senhor. E que essas vidas instruídas no conselho do Senhor, delas ali sairiam líderes, que estariam liderando parte da igreja onde estivessem. E que essas vidas vão alcançar outras vidas. E essas vidas também vão amadurecer e estarão cuidando de outras vidas. E a família do Senhor se multiplicando. Então Paulo entendeu o que era Deus queria através da vida dele. Através da vida dele. Paulo não deixou que a prisão impedisse dele viver o propósito de Deus para a vida dele. Livre, ele serviu ao Senhor e cuidou da igreja. Preso, ele serviu ao Senhor e cuidou da igreja. Qual é a prisão que nós podemos estar? E usamos como desculpa para não viver o propósito de Deus na nossa vida. Para não ser livre do Senhor. Qual é a prisão que eu estou? Porque uma prisão de algema, de parede, de soldados romanos cuidando de Paulo 24 horas para ele não fugir. Não impediu Paulo de proclamar o Evangelho. E até os soldados se converteram. A Bíblia resiste vários soldados. Paulo só tinha 6 horas para pregar o Evangelho para cada soldado. Porque trocava a cada 6 horas. E podia ser que aquele que esteve ali só voltasse daqui a alguns meses. Então Paulo tinha 6 horas para pregar o Evangelho. Ele pregava. E ele escreve, eu não estou lembrando qual foi a carta, para outra igreja. E vos saudam os da casa de César. O que é isso? César é o título do imperador de Roma. Paulo está preso em Roma, amando do imperador, sob os cuidados. Ele vai ser julgado pelo imperador. Os soldados que estão ali obedecem ao imperador.
Humanamente é hora de eu me abater, de eu murmurar, de Deus me abandonou, eu não posso falar nada, eu não tenho ânimo para nada, eu não sei, eu não consigo nem respirar, a angústia toma conta de mim, eu não sei o que dizer, eu não sei como enfrentar essa situação. Mas Paulo prega o Evangelho, e o Evangelho entra na casa até do imperador, o palácio do imperador. Pessoas são se convertidas dentro do palácio do imperador. Aquele que está contra o Evangelho, está contra o cristianismo, não sabe, mas dentro do seu palácio, que era grande, muitos soldados, escravos, todo tipo de coisa, tinha muitos cristãos ali, debaixo das barbas dele, crescendo o Evangelho. Esse é o nosso Senhor. Como é que Deus faz isso? Não sei. Uma coisa eu sei, Ele fez. Como é que Deus vai fazer algo se eu tiver esse tipo de atitude? Não sei. E eu, graças a Deus, que eu não sei, porque se eu souber, talvez eu quisesse dar uma ajuda. Não é? Então é Ele que faz. É Ele que faz. E quando é que Ele vai fazer? Não sei. Porque se eu soubesse, eu ia tentar interferir na hora exata. Espera que eu vou dar um empurrão, está na hora. Não sei. Mas Ele faz. E quem Ele vai usar? Não sei. Pode usar a pessoa mais improvável do mundo. No lugar mais improvável. Aquele que você ora, que você intercede, que você quer ver rendido ao Senhor. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é soberano. Está tudo nas mãos dele, o propósito é dele. Ele diz: eu vou cumprir meu propósito. Eu quero filhos, muitos filhos. Eu quero levar uma geração santa. Eu quero levar uma nação santa, uma geração eleita, um sacerdócio leal, para estar comigo. É isso que o Senhor está falando. Esse é o propósito de Deus. Israel não entendeu isso, Abraão entendeu. Abraão entendeu que Deus queria formar uma nação. E você pega Abraão aqui no início de um relacionamento. Lá na frente Deus está dizendo: Ele é meu amigo. Eu não vou esconder a Ele o que eu quero, o que eu vou fazer. Ele revela a Abraão: a nação que vai vir de ti. Olha, conta as estrelas. Conta as estrelas, Abraão. Assim será numerosa a tua descendência. E ele ainda disse: a tua descendência, Abraão, vai ficar escrava, mas eu irei libertar. 400 anos, mais de 400 anos antes, acho quase 600, Deus avisou Abraão. Cumpriu. Foi escravo. Deus libertou. Esse é o nosso Deus. Mas Abraão se colocou como vaso nas mãos de Deus, para que Deus conseguisse aquela nação. E por que Deus queria aquela nação? Porque aquilo que Ele prometeu lá no Éden, nascerá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Tinha que nascer de uma nação. E Deus disse: eu não vou escolher as nações que estão na terra, eu vou formar uma nação a partir de quem eu escolher. E Ele escolhe Abraão e a sua descendência, e gera, e lá na frente vai surgir Israel, a nação que o Senhor vai trazer, o Filho do Homem, como a gente cantou aqui ontem. Jesus nasceu de Israel. Mas Israel não entendeu o propósito de Deus através dele. Se rebelou, buscou idolatria, se desobedeceu ao Senhor, fez tanta coisa que desagradou ao Senhor. Mas Deus diz: mas é meu propósito, de que ele nasça nessa nação, e ele vai nascer. Nem que destrua uma parte, outra vai para o cativeiro, volta, um negócio esquisito. Você vê naquela época, quem estuda história antiga, entender que não foi que Israel sobreviveu, mas é porque Jesus ia nascer. E tinha que nascer numa nação que tinha a palavra, que tinha a palavra como lei. Aí você vai estudar o que aconteceu nos 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. Foi isso aqui: o amadurecimento da palavra, até que o tempo se cumpriu e o Cordeiro nasceu. E agora, o que é que faz com Israel? Deus sentenciou: eles têm que se arrepender. Tem que se arrepender para serem salvos. Por quê? Porque agora eu estou formando uma nova nação, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Ele disse para Moisés: Moisés, eu quero formar em Israel uma nação santa, uma nação de sacerdotes, para que eles sejam referência no mundo. Está bem, Êxodo. Sejam uma referência no mundo do meu nome.
carta de Pedro, Pedro fala. Pedro está se referindo a esse versículo lá. Mas, igreja, vocês são nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nunca desistiu do seu propósito. Olha, mas se eu não fizer, Deus nunca vai desistir do seu propósito. Ele vai arranjar outros meios. Você não quer ser vaso do Senhor. Irmãos, então nós somos destinados para viver e servir ao propósito de Deus nessa geração, nesse contexto que nós nascemos. Paremos de lamentar o contexto que vivemos. Paremos de questionar por que eu estou aqui, por que eu não nasci em outra época, por que eu não nasci aqui, por que eu não nasci dentro, por que eu não nasci em outra família. Eu gostaria de ter feito aquilo, eu preferia ter sido outro tipo de profissão, eu preferia não sei o que, eu preferia ter nascido em outro país. Nós nascemos para o tempo e contexto que fomos destinados. O que é que Deus quer que a gente faça, que a gente influencie a nossa geração? Amém. Influencie o nosso contexto. Influencie quem está ao nosso redor. Como influenciar? Ligando o som alto na nossa casa para que o vizinho ouça com a nossa vida. Israel foi feito, chamado para ser um imã. O imã é o que? Atrair outros para perto. Israel era para atrair outras nações a servir ao Senhor. A igreja foi chamada para ser luz. Invade o mundo. A luz invade. Ninguém impede. Temos sido luz do Senhor. No contexto que nós vivemos. Na casa em que vivemos. Temos sido luz no Senhor no trabalho que nós trabalhamos. Na escola, na universidade, nos relacionamentos, na família. Eu tenho sido luz do Senhor. Deus nos chamou para ser luz no meio dessa geração. Vós sereis como astros que resplandecem no meio de uma geração corrupta e perversa. Palavra de Paulo. O que é que nos identifica nesse mundo? Eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus. Aonde eu estou, eu sou seguidor de Jesus. Mesmo com minhas dificuldades, mesmo com meus problemas, mas o Senhor está dizendo: confie em mim, e eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. Em um dos momentos, Deus acalma a tempestade para que o barco não aflige. Em alguns momentos, Deus acalma o coração dos marinheiros e diz: ele não é afundado. Eu estou com vocês. Temos que entender os contextos da vida e confiar no Senhor. Ele vai conduzir todas as coisas. Minha vida é um testemunho de que Deus está presente na minha vida. Porque eu posso estar querendo pregar o Evangelho para muita gente. E às vezes a gente está perto da gente. Mas ele, ela, aquela pessoa, aquelas pessoas estão vendo Deus em minha vida. E às vezes, Angélica, eu quero pregar muito para a Valmir. A Valmir se converter. Mas a Valmir não vê Deus em minha vida. E a maior pregação que ele vai ver e ouvir é Deus em minha vida. Então Deus tem visto isso. Essa geração tem visto que Deus está em minha vida, que eu reconheço Ele como Deus, que eu reconheço Ele como Criador, que eu sou criatura dEle. Ele me criou para um propósito, e o propósito dEle é que eu consiga outros filhos para Ele, e cuide desses filhos, para que a igreja dEle se multiplique. Enquanto estivermos nesse mundo, eu gostei de uma expressão que eu vi no The Chosen. Enquanto estivermos nesse mundo, ossos se quebrarão, problemas acontecerão, decepções virão, motivos para termos desânimo acontecerão. Mas, irmãos, virá o dia que nós vamos nos sentar
a grande mesa, onde estará o Senhor Jesus. E a Bíblia diz, desde lá de Isaías, não haverá choro nem lágrimas, não haverá dores, só eterna glória ao lado do Senhor. O que nos compete é decidir o que faremos com o tempo que nos é dado, com a vida que nos é dada pelo Senhor, o dono de tudo, que tem um propósito na minha vida, na vida de cada um de vocês, na vida da igreja. Que o Senhor nos abençoe, aí além das nossas limitações, porque Ele nos leva além do que somos e do que temos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Nós agora vamos fazer o seguinte: a gente está passando o final de semana entendendo o propósito de Deus em nossas vidas, e tem uma parábola lá em Mateus 13 que vai falar sobre o sempre que semeia sai semeando, e essa semente vai caindo em alguns espaços. Eu vou ler rapidamente isso para a gente orar. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco tempo por não terem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E esse versículo que eu quero muito, em nome de Jesus, que aconteça na vida de cada um. E eu tenho certeza que é o que o Espírito Santo quer também. Porque eu não sou boa, bom é aquele que habita em mim. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais que foi semeado. Então a gente vai orar agora. A gente vai juntar 3 pessoas aí, 4 pessoas, grupos de pessoas que a gente não fez isso ainda. E nós vamos interceder uns pelos outros, para que essa semente que foi lançada durante esse final de semana, ela perdure e ela dê frutos, e muitos frutos. Para qualquer tipo de distração que aconteceu, qualquer situação que aconteceu que queira quebrar aquilo que o Senhor Jesus tem querendo construir, que é um povo firme, sólido na rocha, que é Jesus Cristo. Que aqui a gente vive essa realidade, daqui para frente, nada nem ninguém roube a nossa esperança da salvação, nada nem ninguém roube a esperança da justificação em Cristo, nada nem ninguém roube o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Glória e honra ao Senhor Jesus. E vivendo isso de forma intencional, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, ou como são chamados. Vamos orar então, vamos dividir para poder a gente orar, e estaremos clamando um pelas vidas dos outros, justamente para isso, tá? Para que as sementes que foram lançadas haja de forma contundente, direta, de forma intencional no coração de cada um de nós, tá bom?
Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque em tudo que a gente viveu aqui esse final de semana, que a gente consegue perceber, não somente que o Senhor deseja a união dos santos, deseja a direção do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, deseja amor, deseja compaixão com os outros, deseja que a gente viva o reino do Senhor, que é estabelecido no sangue de Cristo, de uma forma pontual, de uma forma real, de uma forma a qual, Senhor, o Senhor seja glorificado em absolutamente tudo. Pai, que a Tua palavra que foi ministrada aqui pelo Teu Filho, ó Pai, ontem, hoje, por seus filhos que têm conversado sobre o Senhor durante esse final de semana, têm pensado, têm vivido, ó Pai, a gente tem conversado muito sobre os nossos propósitos físicos nessa terra, enquanto vivemos, esquecendo muitas vezes que somos uma alma vivente, um corpo mortal. Então, nos ajuda a compreender, Senhor, que a eternidade é real, dia após dia, e olhar para o próximo com misericórdia, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia, tem tido misericórdia em nossas vidas. Ó Pai, nós queremos te agradecer imensamente por tudo que o Senhor tem nos dado, por toda a graça do Senhor derramada sobre nós, em nós, e queremos te pedir que através de nós tudo venha acontecer por louvor da Tua glória, Senhor. Derrama sobre nós Tua unção, Teu poder, Senhor, derrama sobre nós o temor que necessitamos, ó Pai, de entender, Pai, que temos responsabilidades no Teu reino, Senhor, que precisamos, Senhor, buscar a Tua vontade em primeiro lugar, e as demais coisas verdadeiramente serão acrescentadas, ó Deus. O Senhor não é um Deus que é de ontem, o Senhor é um Deus hoje e eternamente, o Senhor é ontem, hoje e eternamente. Obrigada por tudo, obrigada por esse momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu só vou dar rapidinho uma situação que eu precisava, porque ontem eu anotei, sobre a questão do propósito que o irmão falou, né, da vida da gente. E se a gente conseguir compreender que o propósito da gente é relacionamento, eu falei ontem que o livro, a Bíblia, é Jesus, a revelação de Deus, ou seja, quem é o centro é Deus e
O centro sendo Deus, a revelação é Jesus, ok? E eu falei também ontem que o alvo do livro é a coroa da criação, que foi a última coisa que Deus criou, foi quem? Foi o homem. Então o alvo de Deus é o homem. Mas por causa da vontade dele, não há mérito absolutamente nenhum em nós. É o amor dele, que foi falado aqui. E é uma fé racional, gente. A gente vive uma fé racional. A gente entende que o Filho de Deus andou nessa terra. Andou, Jesus Cristo andou, mostrando o amor dele, mostrando a misericórdia dele. Até para os seus perseguidores, ele foi lá e clamou. Em momento de dor, de angústia na cruz, ele clamou. Então que a gente possa aprender, porque Paulo aprendeu. Paulo entendeu o que é o amor de Deus, porque Paulo perseguia a igreja. E aconteceu o quê? Ele recebeu. Então que a gente possa estar firme nessa promessa do Senhor Jesus, que o propósito dele é relacionamento. Jesus mostra que a sua vontade é revelar o Pai, e a palavra é Ele. Que o Espírito Santo possa estar ministrando o coração de cada um de nós. Quando não nos dispomos, o que acontece? O nosso coração endurece. Se você ouve a mensagem e não coloca em prática, tu está endurecendo o coração para que Deus flua. Então não adianta tu passar esse final de semana todo entendendo o propósito de Deus, vai chegar segunda-feira, agir da mesma forma que estava agindo antes. É ou não é, gente? Vamos tentar melhorar a nossa caminhada, que a necessidade da leitura é função primordial, leitura, oração, busca, e não só ler, entender o propósito de cada um de nós, para estar caminhando segundo o que Jesus quer. Quando nos alimentamos, temos energia. E o fogo não pode apagar. E o que o fogo precisa? De lenha. Vamos pensar que a lenha é a palavra. Palavra, leitura da palavra. Que Jesus possa estar nos abençoando. Se a madeira acaba e acaba o fogo, o que acontece? Só tem cinza. Não tem vida. Tem como esquentar alguém o fogo? Não tem mais fogo. Então vamos botar lenha. Botar lenha para a gente tão somente glorificar aquele que é digno. Porque o que eu acredito que Paulo fazia, sabe o quê? Viver Cristo. Muito provável que Paulo não falava nada, mas amava, tinha misericórdia daquele povo que estava ali. E aí, como é que você está? Como é que está a sua família? Eu acho que, cara, sem graça. Eu estou preso, eu quero saber da minha família. Não, é porque você está com cara triste hoje. Não está que nem ontem. Cuidar com o outro, se preocupar com o que o outro está passando. Eu acredito que isso aconteceu. A própria revelação dele era o amor, era se colocar no lugar do outro. Não pense dessa forma. Eu penso que muitas vezes não vai conseguir evangelizar falando, mas vai conseguir vivendo. Que é o que lá falou, a nossa fé é uma razão, não é emoção. Que a gente possa viver isso em nome de Jesus. Vai estar dando uma palavrinha aqui e ela vai ficar aqui. Glória a Deus. Vamos começar agradecendo, né? Agradecendo a Deus, porque o retiro foi projetado por homens, mas o Espírito de Deus abençoou e levantou seus servos, né? Que estavam ali com o coração disponível, o tempo disponível para fazer compras, né? A Devana e o Romário fizeram todas as compras, se organizaram aí, mesmo trabalhando dentro do seu tempo, para que a gente hoje pudesse estar aqui com mais conforto e ter uma comida de qualidade. Agradecer a Deus pela vida de Neiva e pela vida de... Qual é o nome da menina, né? Pela vida de Neiva, pela vida de Cinha, que foi quem ajudou Neiva a fazer a comida. Pela vida de Marcão, que a gente ajudou no acampamento, de Mônica, né, que tem auxiliado em todas as coisas. Pela vida de seu Armando, e tem acho mais uns 2 funcionários aí também. Né? O Senhor continuar abençoando essa casa. O acampamento é um lugar de adoração. Esse lugar foi feito para retiros espirituais. Eu acredito que muita gente aqui já foi curada, já foi renovada, porque o intuito que foi feito isso aqui, o propósito disso aqui, foi abençoar a vida do povo de Deus. Eu creio que Deus tem abençoado a igreja todos esses anos. A van vai chegar às 16 horas em ponto. Então, a partir das 15 horas, a gente vai começar a se organizar. A gente não vai se reunir aqui todo mundo para orar, porque a gente teve uma experiência no passado e é mais complicado, porque as pessoas estão nas casas. Então o pessoal que às vezes fica mais um pouquinho no quarto, então a gente não consegue se reunir aqui. Mas todo mundo vai ficar de olho, porque às 16 horas ela vai chegar aqui.
E a gente não pode atrasar. Por quê? Depois da nossa viagem, a van vai retornar para um outro lugar para pegar um outro pessoal. Então ele não pode atrasar essa viagem. Mas se atrasar, tem a volta aqui na frente. Se atrasar, tem a rota aí. Mas ninguém quer dar, a gente quer o conforto da rota. Ninguém quer saber de rota aqui não, né? Então às 16 horas em ponto, tá bom? A gente vai estar aqui. O almoço vai ser servido às 13 horas. Porque é 11 horas agora, né? Pode dar tempo. Quem quiser ir na praia, retornar, escorrer um pouco a água para a gente poder almoçar. Isso, né? Aí a gente vai ter um ensaio, assim, hoje nós não teremos culto lá na congregação, tá? Então hoje a gente não tem culto, mas a partir de quarta-feira a gente volta com a programação normal, quarta-feira a gente já tem o estudo da palavra, estamos a ler a Bíblia. Terça-feira para os coristas a gente tem ensaio do coral. E na quinta-feira, preste bem atenção, nós teremos o culto no lar. Esse culto será na casa de Maria Clara, neta de Loura, na casa da filha de Loura, que é Érica. Então nós estaremos lá, todos que puderem, às 19h30, pontualmente. Na quinta-feira a gente vai lá, né? Levar a palavra do Senhor na casa de Maria Clara na quinta-feira. Então, no mais, é isso. Nós vamos orar para poder encerrar esse momento agora da palavra e dar continuidade nesse momento aqui de alegria que o Senhor nos proporcionou. Alguém que vem aqui orar, agradecendo a Deus, voluntariamente. Glória a Deus! Essa paz, eu não podia deixar de aqui. Louvar a Deus por poder ter estado aqui. Estar com vocês. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Desde ontem, acho que eu falei com o irmão. Acho que eu falei. Deus me carregou no colo desde ontem. Oh, louvado seja Deus. Através de vocês. E tudo que eu ouvi. Amém. Então, é só gratidão. Sempre muita gratidão a Deus. Porque sempre no momento que eu mais preciso, Deus me presenteia uma bênção maior, que é o espiritual, com a sua palavra. Então, estou muito grata a Deus, porque eu saio daqui renovada, restaurada as forças, a esperança e a certeza que Deus está sempre conosco. Porque Deus é bom. Não é porque merecemos, mas porque Deus é bom. Não é porque eu mereço, mas é a graça dele que é infinita. E eu não tenho palavras para expressar o quanto eu estou sendo abençoada por tudo que Deus falou ao meu coração. Deus é bom o tempo todo, meus queridos. Oremos. Santo, eterno Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, sempre toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dadas somente a Ti. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos ama, meu Deus, de uma maneira tão grandiosa, Pai, tão imerecida, meu Deus. Que o Senhor nos permite esse banquete, Senhor, banquete espiritual, Jesus. Porque o que mais precisamos, ó Deus, é a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor, que nos renova, que transforma, que muda pensamentos, ó Deus, e atitudes. Muito obrigada, meu Deus, pelos meus irmãos, Senhor, por esta congregação, pela liderança, Pai, dos Teus filhos, ó Deus, irmão, ó irmã, que não desiste de mim, essa congregação não desiste. Que estão sempre me recebendo, me acolhendo de uma maneira tão linda, meu Deus. Eu sei que eu não mereço tanto, mas eu recebo, porque eu tenho certeza, Jesus, que é de coração e que vem, Senhor, de Ti, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de Laís. E como eu oro, Senhor, todos os dias, por todas as vidas, ó Deus, que têm ajudado os Teus filhos, ó Deus, nesta congregação, a caminharem juntos, Senhor, a crescer juntos, a propagar a Tua palavra, meu Deus, a trazer vidas para Ti, Senhor. Esta é a minha oração sempre, meu Deus, porque irmão Dervan, irmã Ciel, tem, Senhor, meu Deus, pessoas, servos Teus e servas Tuas,
que te servem com alegria, Senhor Deus, com amor e com dedicação. Então a Ti eu peço, ó Deus, que todas as bênçãos que só o Senhor pode dar a eles, Senhor, sejam derramadas sobre suas vidas. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, né? Encerramos.